Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e estamos iniciando mais uma semana que promete. Muitos acontecimentos importantes ocorreram também nesse final de semana, muitos comportamentos do presidente da República, respostas institucionais estão se dando também. E o que é que pode acontecer com o nosso país? Será que a gente vai ter voto impresso? Isso é uma possibilidade real? Ou essas pessoas estão indo para as ruas de uma forma absolutamente inútil? Bem, nós vamos tratar desses temas agora. Se você está nos conhecendo, está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui, conheça os nossos outros vídeos. Lembrando a você que todos os dias, entre as 17 horas e 17h30, nós entramos no ar, aqui no nosso Portal do José. Meia hora antes, a gente sempre abre um chat para a gente trocar algumas ideias. Você aqui é muito bem-vindo. Não esqueça de dar o seu joinha e de mandar os seus comentários também, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muita coisa aconteceu. As redes bolsonaristas ainda estão tentando multiplicar efeitos das manifestações de ontem, no domingo, pedindo o voto impresso. Os meios de comunicação em mídia especializada estão mostrando que nunca se usou tanto robô na internet para tentar potencializar essas movimentações. Qual é a chance da gente ter voto impresso aqui no Brasil já para 2022? Zero. Não há tempo hábil para que nenhuma proposta legislativa corra em menos de 60 dias para que a gente tenha menos de um ano antes das eleições, uma lei já aprovada, enfim, que possa ser implementada, além da logística que isso vai demandar. Mas será que Bolsonaro estava fazendo essa convocação com o propósito mesmo da gente ter o voto impresso? Ou será que isso é apenas mais uma manobra de distração? Evidentemente, muitas pessoas estão muito preocupadas. Toda hora a gente vê alguém na internet falando em golpe, o Bolsonaro quer dar golpe, está articulando um golpe. E eu tenho dito para vocês que isso é conversa para boi dormir. A gente fica batendo bumbo, os malucos começam a se cantar e começam a dançar. É o que está acontecendo em muitas situações. Bom, e aí, por conta desses temores todos, se ficou imaginando que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele no seu pronunciamento de abertura, ele fosse dar um duro recado para o presidente da República. Gente, eu não acreditava nisso, mas de jeito nenhum. Por uma questão muito simples. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele cumpre uma função estratégica de manter o status quo. O Supremo Tribunal Federal não é um ator político ativo, ele opera sempre como a gente chama de uma estrutura de inércia. Ele só se movimenta quando ele é provocado, quando alguém entra com uma ação, quando alguém entra com interpelação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, em regra, tem que ficar na dele. Os ministros têm que ficar calados. Eles não têm que estar dando toda hora algum tipo de declaração, se metendo em política, se metendo em conflito. Mas aqui no Brasil a coisa ficou muito degringolada. E por conta disso, muitas pessoas esperavam que o Fux fosse dar uma trombada ali no Bolsonaro para explicar para ele que a Constituição tem que ser respeitada, que fosse dado a ele um recado direto em relação às eleições, às urnas, à reputação dos ministros, enfim. Mas nada disso aconteceu. Ele fez um discurso muito cifrado e eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro não entendeu absolutamente nada e que os eleitores de Bolsonaro entenderam muito menos ainda e que as redes bolsonaristas vão deturpar ainda esse discurso, vão chamar um discurso de discurso medroso, sei lá, alguma coisa próxima, né? Fato é que o Fux, ele pode ter falado para um grupo de pessoas que tenha captado ali nas entrelinhas que ele está defendendo a Constituição, está dando recado a Bolsonaro, mas isso passa longe. Foi uma fala absolutamente fraca, uma fala que não intimida ninguém, que não ensina ninguém o caminho da Constituição, mas como é que a gente poderia esperar um comportamento diferente de alguém que está no topo de uma instituição, que é uma instituição que está para garantir o direito posto, o direito que está aí, que é um direito injusto para grandes parcelas do povo brasileiro. Embora seja uma conquista a gente ter conseguido uma Constituição em 1988, no entanto, ela não conseguiu provocar uma alteração real. Nós temos no nosso país uma democracia formal, ela tem uma forma de democracia, mas nós não temos uma democracia material, uma democracia que conseguiu levar para os cidadãos brasileiros direitos democráticos, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito a transporte, direito à dignidade, direito ao lazer, direito a sonho, a proteção a todos os segmentos da sociedade, a escolarização,
Direitos humanos fundamentais. Então a gente tem nosso país, é um país que ainda tem grandes parcelas passando fome e morrendo de frio. Então a Constituição por si só ela não conseguiu resolver isso, mas ela consegue manter toda a estrutura econômica que consegue cada vez mais sugar das pessoas mais pobres, das camadas trabalhadoras do nosso país, aqueles que produzem, o máximo que eles podem. E o Supremo Tribunal Federal está aí para garantir essa situação. E o Poder Executivo, comandado pelo Bolsonaro, está ali também cumprindo essa função de entregar as riquezas e direitos sociais do povo brasileiro para pequenos grupos. Infelizmente, como todo político vigarista, é necessário que você tenha uma parcela da população que esteja submergida na ignorância. Falar para ignorantes é muito fácil quando você não tem escrúpulos, quando você não tem compromissos com a verdade. E por isso que a gente se choca com o discurso do Bolsonaro, porque a gente percebe que é um discurso mentiroso, um discurso bandido, um discurso salafrário, e as pessoas que não têm a percepção da realidade acabam caindo no conto do vigário. Por que eu estou dizendo isso? No mesmo dia que o Fux deu essa mensagem absolutamente polida, o Bolsonaro de manhã cedo ele deu uma entrevista para uma rádio gaúcha, onde ele enfatiza de novo a sabotagem contra o voto aqui no nosso país, que as agressões pessoais ao ministro Barroso, dizendo que ele se acumpliciou com deputados, ele foi fazer lobby dentro do Congresso Nacional para que o voto auditável, o voto impresso não acontecesse, o que é uma mentira. Ele disse que o Barroso soltou o Lula, depois deu direitos políticos para o Lula. Então ele sempre está personalizando situações na figura do Barroso. E que o Barroso vai fazer apuração dentro de uma sala escura secreta. O presidente do nosso país fala esse tipo de insanidade, esse tipo de crime. E isso acaba chegando nas suas redes de uma forma muito crível, né? Porque o ignorante, ele acredita no mentiroso. E o mentiroso sabe que está falando para ignorante. O Bolsonaro fala basicamente para esses dois grupos. Para grandes massas de pessoas ignorantes, no sentido de ignorar a realidade, e fala para o grupo de vigaristas que está lucrando justamente com a exploração dos ignorantes. E nós ficamos chocados quando a gente vê esse espetáculo. A gente está olhando uma pessoa mentindo descaradamente e a gente vê um séquito de pessoas acreditando no mentiroso. Isso é um fenômeno, gente. Eu estou até lendo um livro agora chamado Cérebro e Crenças, do Michael Shermer. Eu vou depois fazer uma resenha, porque é muito interessante. Ele mostra como a cabeça das pessoas funciona desde as épocas primitivas. Os homens das cavernas, quando eles estavam nas florestas, escutavam ruídos vindo por trás das árvores, eles tinham duas reações. Ou eles enfrentavam, iam procurar saber o que estava acontecendo, ou fugiam de medo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo ali. O medo era uma forma de garantir a sua sobrevivência, mas também mantinha o indivíduo na ignorância. E esse fenômeno continua acontecendo com a gente. Na medida em que a gente não enfrenta determinadas verdades, a gente se mantém na ignorância e a gente fica muito suscetível de ser enganado por todo tipo de picaretagem. Isso aconteceu ao longo da história inteira. O mais difícil, segundo o autor, é o cara ter uma curiosidade e questionar aquilo que está lhe parecendo uma mentira. Ele tentar ir para dentro da floresta para perceber se é um animal, se é um monstro, o que é que tem de verdade ali para ele poder entender o fenômeno. Então, gente, aqui no nosso país nós estamos vivendo esse tipo de situação. Um presidente que mente de uma forma descarada, ele tem a cumplicidade de uma série de bandidos vigaristas na área econômica e tem a complacência dos grandes veículos de comunicação que poderiam estar fazendo espaços para esse tipo de conversa que eu tenho aqui com vocês. Por que a gente não escuta isso na grande mídia? A gente não vê um debate desse na Globo News, na Record, na Bandeirantes. A gente não vê esse tipo de enfrentamento dessas situações. Por que os meios de comunicação não mostram claramente que o presidente mente conscientemente contra o nosso país? Gente, a fala dele é repetitiva, mas acaba surtindo muito efeito para as pessoas que o acompanham, como eu tenho dito a vocês. E aí fica muito difícil. O que vai restar para a gente? Bom, em primeiro lugar, em relação a essa situação do voto impresso, essas pessoas vão ficar desiludidas, porque o voto impresso não vai passar, não há tempo hábil para que isso aconteça nos próximos 50, 60 dias.
E a lei eleitoral tem que ter uma previsão de 1 ano de antecedência. Então isso não vai acontecer. Então o que é que vai acontecer com o discurso e com a prática de Bolsonaro se a gente puder considerar o que aconteceu em outras partes do mundo? Por exemplo, na Venezuela, que é um país que muita gente não gosta nem de ouvir falar, né? Mas é um país que nos dá muitos ensinamentos em relação a coisas que podem acontecer aqui no Brasil. Na Venezuela, quando o Maduro ocupou o poder, e ele tinha ali pelas pesquisas de opinião grandes chances de se reeleger pelo sistema venezuelano, aqui o que a oposição começou a fazer? Bom, eles tentaram também fazer todo tipo de sabotagem eleitoral na Venezuela. E no final da história, a sabotagem passou para uma abstinência ou abstenção das pessoas não irem votar. Então, todas as pessoas que imaginavam que quem ganharia era o Maduro, começaram a não comparecer mais às eleições. Mas qual o propósito disso? O propósito era deslegitimar as eleições, fazer com que o quórum abaixasse bastante e depois essas pessoas passassem a questionar as eleições de Maduro. Evidentemente, teve muito apoio do governo americano no meio dessa história. Será que aqui no Brasil nós teríamos um governo americano apoiando o Bolsonaro para esse tipo de estratégia de deslegitimar as eleições, de provocar uma abstenção das pessoas no processo eleitoral? Vocês acham que os deputados que apoiam o Bolsonaro, os deputados do Centrão, iriam concordar com uma campanha pela abstenção aqui no Brasil para deslegitimar o nosso processo eleitoral? Então, é muito complicado. Mas isso seria uma estratégia que restaria a Bolsonaro para tentar melar de alguma maneira uma eventual derrota que parece estar se cristalizando cada dia mais aqui no nosso país. Ele não está morto. Se ele, ao invés de fazer palhaçada, ele estivesse fazendo política, talvez ele aumentasse muito as chances dele de estar no segundo turno e de ser competitivo. No entanto, ele está fazendo tanta maluquice, ele está fazendo tanta besteira, ele está contrariando tanto até os grupos que lhe dão apoio, que é possível que ele não chegue, inclusive, ao segundo turno em 2022. Algumas ferramentas econômicas serão movimentadas para dar sustentação a ele, a pandemia vai diminuir, a economia do nosso país vai dar alguns lampejos, e isso vai ser utilizado como trunfo por ele pela quadrilha da área econômica que quer vê-lo mais uma vez no poder. Evidentemente, vai se despejar muito dinheiro em programas sociais, isso vai vitaminar também alguma questão na área eleitoral, e vamos ter as redes bolsonaristas atuando de forma 24 horas no ar, para fazer com que a percepção da realidade das pessoas seja diferente da realidade. Que as pessoas acreditem de fato que Bolsonaro é um homem público, é um homem de Deus, é um homem de família, é um homem honesto, um homem incorruptível, patriota, aquela história toda que a gente sabe que é mentira, mas que funciona muito bem quando o discurso é feito de uma maneira safada, maneira salafrária, para um grupo de pessoas ignorantes que não entraram dentro da floresta, como os homens primitivos, para enxergarem a verdade. Elas saem correndo de medo, e quando saem correndo de medo, elas acreditam em qualquer fantasia que dizem para elas que vem dessa floresta. Gente, hoje o papo foi um papo que misturou aqui um pouco de filosofia, de antropologia, mas ele ajuda a explicar um pouquinho para a gente o que pode estar nas ações de Bolsonaro para os próximos meses, assim que finalmente essa falácia do voto impresso for definitivamente sepultada. Ele chamará as pessoas para as ruas para fazer o quê? Para sabotar as eleições? Vamos acompanhar. Gente, eu fico por aqui. A nós compete cada vez mais acender os nossos palitos de fósforos para iluminar as áreas que ainda estão muito escuras aqui no nosso país. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau.